Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo aí esse vídeo. Vamos dar início aqui ao nosso curso de equações diferenciais, tá certo? Mas de mais nada, só lembrar que aqui não tem nenhum profissional, né, de áudio ou de vídeo. Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo no mesmo barco com essa pandemia aí que assola o planeta. Então pode ser que a luz não esteja muito boa, pode ser que o áudio não esteja muito bom, ou a qualidade do vídeo, ou barulho lá fora, ou o meu cachorro latindo, qualquer coisa do tipo. Mas essa é até uma maneira de aproximar um pouco a gente. Você está aí na sua casa, estudando, eu estou aqui na minha, e a gente vai tendo essa relação. Bom, esse curso ele é de equações diferenciais ordinárias, voltado inicialmente para os meus alunos da Universidade Federal Rural do Semiárido, mas não somente. Os conteúdos aqui apresentados eles poderão ser aproveitados por estudantes de engenharias, ou cursos iniciais de matemática, ou coisas do tipo. O material dessa aula está na descrição do vídeo, vocês podem pegar. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. E vamos nessa. Bom, vamos começar. Equações diferenciais. A gente já comentou na introdução que o estudo das equações diferenciais ele é dividido basicamente em dois tipos: equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais. Essa terminologia vem da quantidade de variáveis independentes que as funções envolvidas na equação têm. No primeiro caso, a gente está interessado em funções que têm apenas uma variável. No segundo caso, a gente está interessado em funções que têm mais de uma variável. Aqui podem até aparecer algumas equações diferenciais parciais, como algum tipo de exemplo, alguma coisa assim, mas a grande maioria das equações serão do tipo ordinárias, certo? Aí aqui a gente divide ainda de dois modos, né? Que a gente chama de teoria qualitativa das equações diferenciais ordinárias e o que a gente chama de teoria quantitativa. Num primeiro momento, a gente está preocupado em como as soluções se comportam, independente de achar ou não essas soluções explicitamente. No segundo momento, a gente está preocupado em encontrar soluções propriamente ditas. É claro que encontrar soluções de equações diferenciais, a gente vai ver isso ao longo do curso, não é uma tarefa muito simples. Mas a gente quer sempre as melhores situações possíveis, né? Em casos bem específicos, equações lineares, coeficientes constantes, etc, etc, etc. Aqui, nesses casos bem simples, a gente vai procurar sempre métodos, maneiras de se encontrar soluções efetivas para equações diferenciais. É o que a gente vai estar interessado, é a parte quantitativa, achar as soluções propriamente ditas ou determinar condições para que essas soluções existam, nesses casos, repetindo, bem simples. Bom, como uma espécie de motivação inicial aí para a gente, vocês lembram que dos cursos de cálculo, né, quando a gente pega uma função y igual a f de x, é perfeitamente possível a gente indagar quem é a derivada, né, dessa função, quem é dy dx igual a f' de x, derivada primeira dessa função. Isso, por sua vez, define uma nova função, né? O operador derivado, o operador diferencial, que vai de R em R e pega cada x de R e leva na derivada dy dx da função f. Tá certo? Por exemplo, aí, se a gente pegar a função y igual a exponencial de x ao quadrado, e elevado a x ao quadrado, quem é a derivada aqui dy dx? Dy dx nada mais é do que derivada da exponencial é ela mesma, regra da cadeia, derivada de x ao quadrado é 2x, então fica 2x e elevado a
x ao quadrado. Mas i elevado a x ao quadrado é exatamente y. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. 2xy. Certo? O que a gente vai fazer daqui por diante é o seguinte. O nosso problema agora não é pegar y e calcular a sua derivada, y'. O nosso problema agora é o contrário. Pegar a derivada, f' e determinar quem é f. Ou seja, né? Nosso problema agora é o seguinte, ó. Dada a equação dy dx igual a 2xy. Quem é a função y igual a f de x que satisfaz essa equação aí? Quem é essa função? Interrogação. Esse tipo de equação aqui é o que a gente chama nessa definição 1 de equação diferencial. Então, uma equação diferencial nada mais é do que uma equação que envolve derivadas de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes. Então, essa definição aí é o que a gente chama de equação diferencial. Uma equação diferencial é uma equação que envolve derivadas, né? As derivadas de uma ou mais variáveis dependentes, quer dizer, dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes. Tá certo? Isso aí é o que consta na definição 1.1 no texto aí. Tudo bem? Bom, como eu havia mencionado, a gente divide as equações em dois tipos, né? Equações diferenciais ordinárias, que a gente vai usar a sigla EDO. Então, às vezes, uma equação diferencial a gente escreve simplesmente ED. ED quer dizer equação diferencial. Aí, quando a gente escrever EDO, isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Isso aqui, quando a gente escrever EDP, isso aqui é uma equação diferencial parcial. Certo? Em geral, a gente vai utilizar essas siglas. Só para evitar de estar escrevendo direto, né? Equação diferencial ordinária, não sei o quê. Bom, por exemplo, né? Alguns exemplos. Exemplos, ó. dy dx menos 5y igual a 1. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Assim como y menos x dx mais 4x dy igual a 0. Equação diferencial ordinária. Tudo bem? Ou ainda, derivada segunda de y em relação a x menos 2 vezes a derivada primeira de y mais 6y igual a 0. Tudo isso são exemplos de equações diferenciais ordinárias. Tá?
Agora alguns exemplos de equações diferenciais parciais. Equações diferenciais parciais. Nesse caso, as funções envolvidas têm mais de uma variável, né? Então, alguns exemplos aqui, ó. Derivada parcial de u em relação a y igual a menos a derivada parcial de v em relação a x. Aqui, u e v são funções das variáveis x e y, tá? Algumas equações aparecem constantemente no estudo da física, né? A equação do calor, a equação da onda. Então, a equação do calor, por exemplo, é essa aqui, ó. Alfa ao quadrado, del 2u, del x2, igual a del u, del t. Equação do calor. E a equação da onda? A equação da onda é a ao quadrado, del 2u, del x2 igual a del 2u, del t2. Essas equações aparecem aí. Aqui é a equação do calor. E aqui é a equação da onda. Na física a gente vê muitas essas equações aí. Eu estou usando só como exemplos para a gente ver algum tipo de equação diferencial parcial. Nosso interesse aqui, como eu já disse, são as ordinárias. Bom, tem algumas classificações para equações diferenciais. A primeira delas, e uma das mais importantes, é a ordem, né? É o que tem aí na definição 1.2. A ordem de uma equação diferencial, a ordem de uma equação diferencial é a ordem de maior derivada, né? A ordem de maior derivação. Presente na equação. Tá? Por exemplo, exemplos aqui, ó. Com exemplos é mais fácil de ver. Essa equação aqui, ó. d2y dx2 mais 5 dy dx mais 6y igual a zero. Essa equação aqui, esse termo aqui, ele aparece uma derivada de segunda ordem. Aqui uma derivada de primeira ordem, aqui não tem derivada. Então, ela é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, ou de ordem 2. Equação diferencial ordinária de segunda ordem. Tá certo? Agora, essa aqui, por exemplo, né? Exemplo 2. Dx, dy, isso tudo ao cubo, menos 4y igual a zero. Isso aqui, qual é a ordem dessa equação diferencial aqui? Isso aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. De ordem 1. Porque esse expoente aqui, ele não é a ordem de derivação, ele é só a terceira potência dessa derivada de primeira ordem. A derivada, na verdade, é de primeira ordem elevada à terceira potência, certo? Então, aqui é interessante a gente não confundir, né? Ordem de derivação com expoente da derivada, tá bom? Esse outro exemplo aqui, exemplo 3, ó. Quando a gente fala de ordem, né, não precisa falar somente de equações ordinárias. Equações parciais também tem uma ordem. Então, essa aqui, ó,
a ao quadrado del 4u del x4 mais del 2u del t2 igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial parcial de ordem 4. De ordem 4. Certo? A gente pode representar uma equação geral, né, de ordem n do seguinte modo: f de x, y, aí y' até yn igual a zero. Isso aqui quer dizer que y é uma função na derivada, quer dizer, na variável x, e tem derivadas, essa equação aqui envolve derivadas até a ordem n. Isso aqui é uma equação, a forma geral de uma equação diferencial ordinária de ordem n. Certo? Outro tipo de classificação que acontece é a linearidade. Como a gente vai ver daqui para frente, as equações lineares são mais simples de se trabalhar com elas. Então a definição é a seguinte, né? Definição. Equação linear. Uma equação, tá só ED, uma equação diferencial é dita ser linear quando ela pode ser escrita do seguinte tipo, do seguinte modo: ANX DNY dxn mais, e assim vai até A1x dy dx mais A0x y igual a uma certa função g de x. Aqui duas condições precisam ser satisfeitas, né? Y aqui y é uma função de x, né? X é a variável independente, y é a variável dependente. A primeira coisa é que a função y em todas as suas derivadas tem que ter expoente 1. Então, y e tá assim, di y dxi para todo i, com i variando de 1 até n, tem expoente 1. Isso aqui tem expoente 1. Essas derivadas aqui não podem ter expoente maior do que 1. E a segunda coisa diz respeito aos coeficientes aqui, ó. Esses coeficientes dependem apenas da variável x, que nesse caso aqui é a variável independente. Então, ai de x para todo i variando de 0 até n depende apenas de x. Depende apenas, então, assim, da variável independente, porque eventualmente pode mudar a notação, da variável independente. Independente, que nesse caso aqui é x, mas em outro contexto pode ser outra variável, t ou seja lá o que for. Tá certo? Então, uma equação diferencial que não é linear é chamada não linear. Claro. Vamos ver alguns exemplos. Um exemplo bem simples, ó, essa equação aqui. Y duas linhas menos 2y' mais y igual a zero. Bom, a gente pode identificar facilmente aqui os coeficientes. A2 de x igual a 1, A1 de x igual a menos 2, isso aqui é o que está na frente aqui do y duas linhas, né? Aqui do y', e o A0 x igual a 1 também, g de x é constante igual a 0. Então, alguém aqui depende de y? Não. Constante. Os expoentes da derivada e da função y. Aqui o expoente é 1.
aqui também, aqui também. Então satisfaz as condições da definição anterior. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária linear. Aqui é de ordem 2, né? De ordem 2. Certo? Esse outro exemplo aqui é x ao cubo d3y dx3 mais x ao quadrado d2y dx2 mais 3x dy dx igual a 5. Se a gente observar, os coeficientes aqui são, deixa eu marcar aqui com outra cor, os coeficientes, isso aqui é o A3, depende só de x. Isso aqui é o A2, depende só de x. Isso aqui é o A1, depende só de x. As derivadas têm expoentes todos iguais a 1. Está nas condições do teorema anterior, da definição anterior. Quer dizer, isso aqui é uma equação diferencial ordinária linear. Terceira ordem, né? Derivada de ordem 3 aqui. Certo? Já esse exemplo aqui, ó, 3y, y duas linhas, menos 2y' igual a x. Quem são os coeficientes aqui? O A2 de x é igual a y. O A1 de x é igual a menos 2. E g de x é igual a x. Esse coeficiente aqui, ele depende de y, ou seja, ele não depende apenas da variável independente. Por isso essa equação aqui deixa de ser linear. Isso aqui é uma equação, continua sendo diferencial ordinária, né? Equação diferencial ordinária, só que aqui é não linear. Não linear. Outra coisa que faz com que a equação deixe de depender apenas, quer dizer, deixe de ser linear, pode aparecer nesse exemplo aqui, ó, exemplo 4. Dy dx ao quadrado mais 3y igual a 0. Essa equação aqui, ela deixa de ser linear porque essa derivada aqui, o expoente dela é 2, não 1. Quando isso acontece, a equação deixa de ser linear. Então isso aqui é uma equação diferencial ordinária não linear. A ordem dessa equação aqui continua sendo 1. Aquela história que eu falei, não confundir ordem de derivação com expoente, né? A ordem de derivação máxima aqui é 1. O expoente dessa derivada aqui é 2. Certo? Tem uns exemplos aí, um exemplo de um problema físico onde aparece uma equação não linear. Às vezes a gente trabalha com equações lineares fazendo o que a gente chama de aproximação, né? Ou linearização. Pega uma equação, em princípio, não linear e faz algum tipo de mudança para linearizar ela, fazer com que ela seja linear. A maioria das equações que a gente vai tratar aqui são lineares. Eventualmente podem aparecer algumas não lineares, mas o nosso foco mesmo é nas lineares, certo? Por enquanto é só. Resolvam os exercícios sugeridos e a gente continua na próxima aula. Tchau!